Fala, pessoal do sexto ano. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter a nossa aula 4 do segundo bimestre, falando sobre o gênero textual entrevista. Vamos aqui falar um pouco sobre esse gênero e tem as atividades do livro para vocês fazerem a respeito desse gênero, tá? Não deixem de fazer para quando a gente voltar, a gente corrigir tudo e seguir o nosso planejamento de aula, tá? Vamos seguindo. Primeiro a gente vai definir o que é entrevista. A entrevista é um gênero textual com função geralmente informativa. Isso quer dizer o quê? A entrevista ela foi criada para a gente conseguir obter informações sobre determinados assuntos, para atender a curiosidade sobre algum fato específico e as entrevistas, ela geralmente é vinculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio. A gente pode dizer que esse gênero textual partiu dos meios de comunicação e a gente começou a conhecer, tá? Uma das características da entrevista, talvez a característica principal dela, é que ela é um texto marcado pela oralidade e é produzido pela interação entre duas pessoas, que é o entrevistador, que vai fazer as perguntas, e o entrevistado que responde às perguntas. Agora, por que é marcado pela oralidade? O que significa isso, né? Por mais que depois ele vai ser escrito, a entrevista geralmente ela começa na conversa entre o entrevistado e o entrevistador. Então, quando a gente fala que é marcada pela oralidade, a gente tem as características da marca da oralidade, que são o quê? Formas de falar do entrevistado, uma gíria que possa surgir, entendeu? Termos, se for, por exemplo, a entrevista com o médico, termos técnicos do médico, com formas de falar, se for uma entrevista com algum cantor, algum músico, ele tem uma determinada forma de falar para expressar toda a característica desse meio que ele vive, entendeu? Então, isso são as marcas de oralidade, são construções que a gente só observa na fala e precisa ser retratada na hora de ser escrito, porque a entrevista, quando parte da conversa para a escrita, você geralmente reproduz tudo o que o entrevistado falou, inclusive as gírias, a forma dele falar. Então, por isso que é a característica da marca da oralidade, tá? Definida, a gente pode partir para as características que a entrevista tem, tá? Então, primeira característica, texto informativo e opinativo. Então, informativo porque traz informação sobre um determinado assunto e opinativo que na hora de trazer essa informação, o entrevistado pode emitir uma opinião pessoal dele a respeito ou o que ele acha sobre o assunto. Então tem essas duas possibilidades. A principal é trazer informação, mas por detrás tem a opinião do entrevistado, tá? Outra coisa, tem que ter a presença do entrevistador e do entrevistado para se ter entrevista, tá? Basicamente. A linguagem é oral por conta de ser a conversa, por conta de ser configurado, ser iniciado num diálogo, numa conversa, para depois ir para a escrita. Marcas do discurso direto, que é aquela fala que a gente observa o personagem, né, fazendo comparação com o texto narrativo, falando diretamente. Então, quem seria esse personagem, né? É o entrevistado, que é o personagem principal, que seria o protagonista, e o entrevistador tá ali só para fazer as perguntas, tá? E da subjetividade. Lembra a linguagem subjetiva, que é carregada de emoções pessoais, né? E por aí vai, do quem está falando ou quem escreve o texto? Então, como o entrevistado, ele vai expor a sua opinião de uma forma oral, então vai ter ali a carga dele de emoções a respeito do assunto da pergunta que ele está respondendo, né? Então, por isso que é uma linguagem marcada na subjetividade. E vai mesclar a linguagem formal e informal. Isso depende de como a conversa está sendo conduzida. Linguagem informal, lembre-se que quando a gente aproxima um texto da gramática normativa, tá? E a linguagem informal, quando a gente afasta da gramática normativa, geralmente acontece isso na fala,
né? E a gente consegue pôr gírias da língua, vícios de linguagem, que na fala é permitido, que é diferente da escrita. Entretanto, na hora que eu for escrever a entrevista feita, eu preciso reproduzir toda essa marca de oralidade, toda essa gíria, toda essa característica de falha, porque é um texto que a entrevista é um texto que as pessoas já entendem que vai ter isso daí, tá? Então elas buscam isso daí. Seguindo, vamos ver a estrutura do texto, tá? Como que se estrutura o texto em entrevista? Primeira coisa, escolha do tema, né? Eu preciso ver o que eu vou entrevistar. Seja o quê? Uma obra nova que algum cantor, algum autor está fazendo, uma música nova, a respeito de um estilo, a respeito de fazer uma entrevista a respeito de uma crise que se tenha, né? Então, eu tenho que escolher o tema. Meu tema vai ser o quê, né? Então, a entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Então, a gente tem duas possibilidades para entrevista, né? Eu estou querendo me aprofundar num tema, né, que eu estou escrevendo, e vou lá num pesquisador sobre esse tema e perguntar, buscar informações melhores. Então, eu estou fazendo aí a consistência, ao aprofundamento a respeito de um outro trabalho que eu estou fazendo com a entrevista. Então, serve para esse lado. Ou, se não, um autor de livro está lançando uma obra, né? Então, eu estou querendo saber melhor o trabalho dele a respeito dessa obra. Então, eu vou lá fazer a entrevista para saber melhor o trabalho de outra pessoa. Então, eu tenho duas possibilidades para a entrevista, e isso é importante definir na hora da escolha do tema. Depois, eu tenho que fazer a elaboração do roteiro. Feita a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de roteiro de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Geralmente esse tema é o quê? As perguntas que vai se fazer. Então, anteriormente eu tenho que pensar sobre isso tudo, eu tenho que elaborar esse roteiro da entrevista. A entrevista, galera, também é utilizada na entrevista de emprego, não deixa de ser esse tipo de gênero, onde o entrevistador tem umas perguntas específicas que ele vai fazer para o entrevistado na hora da entrevista. Então, isso tudo quem define é o entrevistador, o tema que vai abordar, né? E como que ele vai elaborar as perguntas dele, precisa estar de antemão organizado para não ter problema na hora da entrevista, tá? Seguindo sobre a estrutura, a gente tem o título. Isso agora é na hora de eu passar a entrevista para o texto, para escrever a respeito daquela entrevista. Então, a gente está pensando agora no texto entrevista, tá? Escolhi o tema, elaborei o roteiro, fiz a entrevista, agora eu preciso escrever. Como que eu faço, né? Eu ponho um título, tá? É necessário, todo texto tem que ter título, e esse título ele vai dizer o objetivo do tema proposto. Aí tem exemplo aí: entrevista com Eduardo Pereira, apontamento sobre a sua obra. Então, o Eduardo Pereira é um autor, e a entrevista que foi feita com ele é para falar sobre a obra dele. Então, o título já vai indicar o que a entrevista vai ser, tá? Aí, depois disso, eu tenho que ir para a introdução, né? Então, ela escolhi o título, vou para a introdução, que é o primeiro parágrafo. O que vai ter nessa introdução? Na introdução, a informação do que será discutido, bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Então, antes de começar as perguntas e as respostas, eu primeiro preciso introduzir ali dizendo a respeito melhor do tema, quem é o entrevistado, tá? Qual a importância dele, por que ele está sendo entrevistado, posso botar também, e falar da experiência do profissional, tá? Se for uma entrevista que vai agregar informações maiores a algum outro texto, algum outro tema que eu esteja abordando, entendeu? Então, por exemplo, falando do Eduardo Pereira, da introdução, eu posso escrever sobre ele, dizendo quem ele é, o intuito da entrevista e as experiências que ele tem, quantos livros ele escreveu e por aí vai, tá? Seguindo, depois que eu fiz a introdução, aí eu vou para o corpo do texto, tá? Que vai ser as perguntas que o entrevistador fez e as respostas dadas pelo
entrevistado. Então, vai ser aquele, a pergunta tal, resposta tal, pergunta tal, resposta tal, e por aí vai. Terminada essa parte, se você quiser incluir uma conclusão para fechar, pode, mas não é obrigatório. O importante é você ter o título, a introdução e o corpo do texto com as perguntas e as respostas. Terminado isso, eu preciso ir para uma revisão do texto, tá? Eu estou falando do texto na parte escrita. E lembre-se que na parte escrita o que eu escrevo, o que eu estou escrevendo, retirando a resposta do entrevistado, que é característica da marca de oralidade, e eu tenho que representar de forma. É, tem que transcrever a fala do entrevistado, eu tenho que verificar o que ficou de errado, porque não deixa de ser um texto, e um texto não pode ter uma sequência de nada errado, né? Como pontuação, palavras escritas erradas, emprego das melhores palavras, se eu vou ter repetição, né? Isso tudo eu preciso ver na hora da revisão, tá? Não só na entrevista, a revisão é importante para qualquer tipo de texto, tá? Seguindo aí, terminando, aí a gente vai ter um exemplo sobre a entrevista. Olha aí de exemplo. O título eu botei exemplo porque o objetivo dessa entrevista é trazer um exemplo, tá? Olha lá. Vamos na introdução. Kate concedeu uma pequena entrevista para o site parade.com, onde fala sobre o filme Smurfs 2, Twitter e novo álbum. A popstar de 28 anos emprestou de novo a sua voz para a Smurfette em Smurf 2, que será lançada no dia 31 de julho. Então aqui, ó, o tema sobre o filme com a Kate, né? Ela é uma popstar, né? Então ela emprestou a voz dela para dublar a Smurfette, né? No filme. Então foram a perguntar a respeito disso daí. O que a gente observa na introdução? Quem é, o porquê, tá? Que está sendo feita a entrevista, quais são os temas que serão abordados, Smurf 2, Twitter e o novo álbum dela. E um relato da experiência, quem é a Kate, né? E a experiência dela. Acabou a introdução e vai para o corpo do texto, que são as perguntas e a resposta. Por exemplo, pergunta: você estava ansiosa para fazer parte desse papel de novo? Essa é a pergunta e vai vir a resposta. Só vou ler para vocês observarem como está transcrito realmente o que ela falou. Sim, as piadas são mais engraçadas, a animação é mais nítida e a história foca na Smurfette. Então, essa foi a resposta que ela deu, então foi transcrito dessa forma, tá, galera? Então, esse é o gênero textual entrevista, é um gênero textual legal, é bom de se fazer, tá? Principalmente quando a gente quer conhecer mais sobre um assunto, quando a gente quer conhecer uma pessoa, a obra dela, entendeu? E a gente pode elaborar essa entrevista e fazer tranquilamente, desde que a gente consiga cumprir essa característica do gênero e como a gente vai fazer esse texto, tá? Então faça as atividades, se cuidem e a gente se vê em breve. Chegamos ao fim, galera. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.